do requerido doutor Arnaldo de Souza Barros, não é isso? Mas antes de dar início a essa audiência de instrução, eu queria saber se tem alguma possibilidade. Tem alguma possibilidade de acordo? Vocês estão me ouvindo? Sim, excelência. Não há possibilidade de acordo por parte da clínica. Não tem, né? Doutora, o áudio da requerente não está funcionando, ela não está conseguindo ouvir. Eu vou reduzir na farmácia e vou aumentar no almoxarifado, porque hoje não existe almoxarifado. Não consegue ouvir, Carla? Mariana? Não ouve nada? Não, ela deixa. E ainda vai abrir a nova clínica aqui também no CNM, né? Que é a CNM infantil. Carla, tu tem que fazer o aceite do microfone no seu computador. Bom, vamos dar início, então, à audiência para ouvir as testemunhas. Doutor Irapuana, é isso? O senhor que foi lá da testemunha, não é isso? O senhor advogado, doutor Arnaldo? Perfeitamente. Eu gostaria de... A testemunha, a primeira testemunha. Está aqui comigo, senhora. Qual é o nome dela aí? Eu gostaria de passar para eu poder falar. José Igomar França. Pois é, eu vou pegar... Eu não estou visualizando. Vai visualizar agora. Vou fazer aqui o espaço. Bom dia. Como é o nome dele, doutor? José Ribamar Pinho França. Então, eu vou só fazer umas perguntas para o senhor. Senhor José Ribamar Pinho França, é o senhor, né? Sim, senhora. Qual é a sua profissão? Eu sou médico auditor, né? Tá bom. O senhor é parente da autora ou dos requeridos? Não. Tá bom. Então, nós vamos ouvir o senhor seu compromisso legal, ou com o compromisso legal, né? Se compromete a falar a verdade dos fatos, não é isso? Senhora. Então, o senhor está sob compromisso legal. Pois bem, como a testemunha é do requerido, né, doutor Arnaldo, eu vou passar, o senhor pode fazer as perguntas para a testemunha. Obrigado, senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor José Ribamar. Queria fazer algumas perguntas para o senhor foi enrolado pela defesa. E primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: o senhor teve acesso aos autos, conseguiu estudar os dados médicos referentes ao processo? Sim, né? Doutor, nós estamos... Doutor, só uma parte aqui rapidamente. Eu só queria colocar que, na verdade, os pontos controvertidos para não se estender muito, se atém ao fato de saber se a criança, se for o médico do canal que fez o pré-natal, e se a criança ela nasceu prematura, se isso levou a risco, ela teve risco de morte por conta disso, se foi um erro na hora da contagem das semanas, seria isso, e o fato de dizer se houve ou não autorização, a autora queria o parto normal, e se esse foi imposto a ela fazer a cesariana, ou se ela aceitou isso. Então, acho que o ponto controvertido gira em torno disso, para a gente não fugir muito, não ter que se expandir muito em questões que não são controvertidas. Para limitar um pouco, tá bom? Essa minha dúvida seria justamente o que eu iria falar testemunho, seria esses pontos que a defesa pretende esclarecer. Indo direto ao ponto, a pergunta que eu faço à testemunha, perguntei se ele conhecia o processo, se no caso dos autos houve a determinação exata, houve contagem correta na determinação da data do prazo na data do parto? Bom,
pelo que eu vi, verifiquei, não havia a data da última menstruação. Então, pela contagem que seria feito justamente a partir do primeiro ultrassom, que foi o ultrassom de 12 semanas, que demonstrava que a paciente, na época da cirurgia, ela estaria com 38 semanas e 6 dias, o que não representa prematuridade. Então, só para entender, só para retificar, não havia data da última menstruação. Pelo que eu li nos autos, né, a autora não sabia ao certo a data da última menstruação. Então, sob o ponto de vista obstétrico, se utiliza com mais fidedignidade a primeira ultrassom do primeiro trimestre, que foi realizada com 12 semanas de gestação. E a partir daí se fez o cálculo e, na realidade, representava lá 38 semanas e 6 dias. Então, a data do parto foi determinada de modo, esteticamente falando, correto. Na realidade, o que a gente pode afirmar é que a data do parto não havia prematuridade. Doutor França, continuando. Sobre a laqueadura, o processo prontuário, ele revela a existência de fato doutor, pelo menos na inscrição, lá no registro que havia, existe o relato de que foi feita a laqueadura tubária. Sobre a laqueadura tubária, a literatura médica, ela descreve algo a respeito da possibilidade de a paciente submetida a tal procedimento vir a engravidar novamente? Doutor, o que pesa ela ser um método definitivo, existe uma margem de falha, né, que varia mais ou menos entre 3 e 5 em cada 1000 casos. Né? Isso quer dizer que, por mais que seja bem feita a laqueadura, ela não é isenta de que haja uma nova gestação. Então, em cada 1000 casos, 3 a 5 irão engravidar. Isso já está bem patente na literatura médico-obstétrica. E, em relação ao bebê, essa determinação da data, ele representaria qualquer risco ao bebê? Em relação à idade gestacional, não. A gente sabe que pode haver outras intercorrências e outras questões, mas o que eu posso dizer é que as cesáreas, quando são programadas além do período que se considera como o bebê maduro, né, em tese, não representaria nenhuma situação de risco. O senhor pode nos informar se existe qualquer relação de consequência ao fato da conduta médica descrita nos autos com a alegação de imunidade pulmonar, rinite ou alergia? Existe alguma relação disso? Eu não sei informar, né? Porque assim, o que foi lá foi colocado, mas não tem nada específico, porque já não é da minha área, que é da parte de pediatria. Mas o senhor, pelo seu conhecimento, não sabe dizer se há alguma relação. Sobre o quê, doutor? A relação entre o fato da da data do parto, que é a alegação suposta de prematuridade, e qualquer consequência para a saúde do bebê. Não, em relação à data do parto, não há uma relação direta, né? Porque o que demonstrava lá é que o bebê não estava prematuro. Excelência, sem mais perguntas. A doutora Fernanda Mendonça, a senhora vai perguntar? Gostaria, Excelência, de fazer umas perguntas. Pode fazer as perguntas. Eu gostaria de saber, pelo relato, eu entendi assim. Gostaria de confirmar se de fato é isso. Gostaria de saber se a laqueadura ela é 100% eficaz.
A laqueadura, ela não é 100% eficaz, né? Nem o método, mesmo que, porque apesar dela ser um método definitivo, a impressão que se tem é que ela impede efetivamente uma possibilidade de gravidez, né? Mas, como eu falei anteriormente, existe um índice de falhas que gira em torno de 3 a 5 em cada 1.000 casos em que é feita a laqueadura da forma correta e volta que a laqueadura tubar quer dizer, a trompa, né? Quando é feita essa ligação da trompa. Então, em 3 a 5%, desculpa, em 3 a 5 em cada 1.000 casos, pode haver a recanalização tubária por motivos alheios ao próprio procedimento e a paciente... Certo. Me diga uma coisa, existe a probabilidade de haver alguma intercorrência com a RN, mesmo tendo tido um pré-natal normal? Assim, é muito raro acontecer, né? Mas mesmo sendo um bebê, um recém-nascido, que seja dentro da maturidade, às vezes pode haver intercorrência relativa à aspiração da pressão e outras situações que podem ocorrer. Talvez essas situações fossem melhor esclarecidas pelo pediatra. Tudo bem, excelência, sem mais perguntas. Doutora Mara Raquel, não é isso? Sim, bom dia, excelência. Agora vai perguntar, bom dia. Vou fazer, sim, uma pergunta. Fique à vontade, por favor. Doutor, eu só poderia dizer para a gente como é feita a prova de que houve uma realização de laqueadura para que a paciente tenha ciência que realmente foi feito? Como é feita essa prova? Assim, dificilmente você perceberia a um exame de ultrassonografia que foi feito ou não a laqueadura tubária. O que se pode fazer? Existe um exame que chama-se histerosalpingografia, que é um exame que que é colocado um meio de contraste pelo útero, e esse meio de contraste ele é um meio líquido, então ele vai ser percebido através de vários raios-x sucessivos se esse meio de contraste ele chegar na cavidade abdominal é porque não houve a laqueadura ou houve falha nela, né? Então, em geral, isso pode ser feito posteriormente. Tem algum tempo depois para ser feito ou tem um prazo para a realização desse exame? Não, esse não é um exame de rotina. Esse é um exame que é utilizado, inclusive, para verificar, nos casos de fertilidade, se há alguma situação de obstrução das trompas. Doutor, tem algum método, assim, no momento que é realizado, após realizar a laqueadura, tem alguma forma de vocês mostrarem alguma coisa que foi realmente feito aquela laqueadura no momento da cirurgia ou após a cirurgia, para que a paciente tenha ciência naquele momento que foi feita a laqueadura? Existe algum procedimento assim? Doutora, em geral, o que é feito é o registro, né, no prontuário. Entretanto, algumas vezes, para a certificação da paciente, é mostrado, dependendo do método que é utilizado, é mostrado a parte das trompas que foi retirada, mas não é uma obrigatoriedade, mas também isso pode ser feito de acordo com o médico que assim a pratica. Satisfeita, excelência. Só para complementar aqui, para testemunha, uma complementação. Pelo que tem nos autos, o senhor deve ter lido, como o próprio doutor Irapã falou, está comprovado que ela fez essa laqueadura? Segundo o que tem nos autos, os procedimentos que foram feitos, que ela foi feita a laqueadura? Excelência, o registro da descrição refere lá, da descrição dos procedimentos, refere lá que foi feita uma cesariana e que foi feita a laqueadura tubária. Tá bom, satisfeito. Satisfeito.
pode estar dispensado. Doutora, eu vou chamar outro testemunho, só um instante. Sim, ou não. Doutora, seria a próxima doutora Sueli Margarete. Doutora, dispensado, seu canto. Desculpa, eu não ouvi. Ela é pediatra? Eu vou qualificar. Eu vou fazer a pergunta. Essa foi o Titi. Ah, meu Deus, agora eu não estou aparecendo. Bom dia. Estamos a foto. Bom dia. Como é seu nome, por favor? Sueli Margarete Pereira de Castro Ataíde. Sim. A senhora, qual a sua profissão? Sou pediatra. Pediatra. A senhora trabalha na clínica, na clínica Luísa Coelho? Não trabalho Não na trabalha. Tá bom, então. Deixa eu dizer. A senhora é parente de alguma das partes? Tem algum parentesco com alguma das partes? Não, nenhum parentesco. Não. Então, a partir de agora, a senhora vai prestar um depoimento compromissado na forma da lei, tá bom? Ok. Doutor, o senhor pode começar com as perguntas. Bom dia, doutora Sueli. Bom dia. Doutora Sueli, a senhora, primeiro lhe pergunto se a senhora teve conhecimento dos autos. Sim. A senhora já esclareceu que é pediatra. Dentro da sua especialidade, pediatria, sobre a condição do bebê, os autos revelam essas definições para a gente. Como pediatra, tá? As medidas que foram aferidas do bebê ao nascimento são medidas compatíveis com o bebê que nasceu no tempo certo de nascer. Só para esclarecimento, eu vou usar a curva que o Ministério da Saúde usa, só para a gente ter uma ideia das medidas. Essa é a curva, essa edição é de 2019, é a mais atualizada. Nós vamos mostrar para vocês mais ou menos a medida de nascimento baseada, não sei se dá para olhar. Mais para... Pronto. Não dá muito para ver. Dá, Não. curva dá sim. Curva Ok. para ver. Tem um pontinho que eu sinalizei bem aqui. Tem um pontinho que eu sinalizei bem aqui, ó. Que é o pontinho do bebê. Esse bem aqui, ó. Essa foi a medida do bebê. Essa medida é a medida de comprimento, está escrito bem aqui em cima. E essa curva, que é a curva mediana, é a curva que a gente chama de percentil 50. Significa que 50% da população do Brasil nasce com essa medida que está nessa curvinha. E lá no pontinho que está sinalizado, aqui, ó, foi a medida que o bebê nasceu. Isso do comprimento. Quando a gente vem para a curva de peso, a gente... Dá para ver o pontinho que eu sinalizei? Pronto. Eu sinalizei aqui o percentil 50 e sinalizei aqui o pontinho em que o bebê nasceu. Então, o bebê também está em torno do percentil 50. Até um pouquinho a mais do percentil 50. Então, um bebê que a gente considera até grande, tá? Do ponto de vista pediátrico, pós-nascimento. E aqui é a medida da cabeça. Essas são as 3 medidas que a gente usa para avaliar o crescimento do bebê, tá? Do mesmo jeito, eu marquei aqui o percentil 50, ó, e aqui o do bebê, ok? Do ponto de vista das medidas de crescimento do bebê, é um bebê compatível com maturidade, tá? É um bebê compatível com maturidade. Então, a gente não consideraria, com essas medidas, eu não pensaria que eu estava diante de um bebê prematuro. Certo. Em relação, teve algum outro, a senhora conseguiu perceber, na contestação, a gente fala da escala de Apgar, me parece que esse é o nome, que no primeiro minuto
ele nasceu com 7 e no 5º minuto ele estava com 8. E segundo a literatura médica, se a senhora puder confirmar, o bebê que nasce com apgar 7 no primeiro minuto, de 7 a 10 nos primeiros 5 minutos, é um bebê com boa vitalidade para adaptação. É isso mesmo que a literatura médica nos revela? Em geral, bebês que nascem com APG acima de 6 são bebês que não precisam de reanimação ao nascimento, tá? Mostra a boa vitalidade do bebê, Mostra a boa salidade, mostra que o bebê respirava espontaneamente, mostra que a frequência cardíaca do bebê era uma frequência acima de 100 batimentos, então não precisou de reanimação. Certo. Uma outra pergunta, a ação fala de baixa imunidade pulmonar, asma, rinite em relação ao bebê. Isso tem alguma relação com o nascimento prematuro ou isso seria decorrente de outras causas? Olha, imunidade pulmonar baixa ela não é um diagnóstico médico, tá? Isso pode ser uma conclusão médica ou algum raciocínio, mas ela não é um diagnóstico. As doenças citadas, rinite alérgica, asma, e hoje a doença do refluxo, elas são consideradas doenças até mais associadas a um quadro alérgico, sim. Porém, isso é uma soma de fatores genéticos com fatores ambientais desenvolvidos ao longo da vida. Então, ao longo da vida, a criança ela vai sendo exposta ao mundo e vai apresentando resposta imunológica a isso. E dessa forma, cada um, através da sua genética, que herdou dos seus familiares, vai desenvolvendo seu sistema imunológico. Tá? Então, crianças que nascem em idade gestacional iguais, uma pode ter asma, outra pode não ter, mesmo que elas nasçam em condições iguais. Certo. Entendi. Doutora, na verdade, sem mais perguntas, excelência. Doutora Fernanda, você vai perguntar? Sim, excelência. Eu tenho uma pergunta a fazer. Só para esclarecimento. Vamos supor que fosse casos de bebês de 36 semanas. Seria motivo do RN apresentar problema de saúde ou precisar de UTI ou uma incubadora? Eu não entendi a pergunta. Se todos os casos de 36 semanas de recém-nascidos apresentam problema de saúde ou venham a precisar de UTI ou incubadora? Se de praxe é assim. Não, acima de 34 semanas, se o bebê nascer com boas condições, a gente libera o bebê para a família, inclusive. Certo. E no caso, a última pergunta, excelência. No caso, se uma mãe tem um filho, pela sua explicação, a questão da genética e demais fatores que a senhora citou há pouco. Então, um filho pode ter algum tipo de situação que venha a apresentar algum problema e outro não? Sim. Certo. Sem mais perguntas, excelência. Doutora Mara Raquel, por favor. Sim, sim. Bom dia, doutora. Eu não sou técnica na área, mas desculpa se eu fizer uma pergunta que não esteja de acordo. Mas, assim, quando a criança nasce, tendo de imediato as medições, o peso, ou quanto tempo depois essas medições elas podem variar? As medidas são feitas no dia do nascimento e com 1 mês de nascimento. Uhum. Certo. Porque para a avaliação ter importância clínica, essas medidas elas são feitas ao nascimento e com 1 mês, né? A variação de peso pode variar um pouco mais, mas, em geral, as medidas são ao nascimento e com 1 mês de vida. Assim que é a orientação para a gente fazer o crescimento do bebê, o segmento do crescimento. Certo. Eu explico minha pergunta agora. Por que existe um documento nos autos? É porque a criança foi encaminhada de imediato para a clínica São Marcos devido à falta de UTI no hospital, né? Chegando lá,
A médica pediátrica, ela fez outras observações diferentes das observações feitas no primeiro, na primeira medição da criança. E se você, eu não sei se vocês conseguem olhar esse documento, eu queria explicasse para a gente a questão da idade gestacional, que a diferença foi bastante grande, assim, nos parece. O que está de errado, o que está de certo nesse documento? É o documento número 8, do ID 54.305. Ok, eu tive acesso, tá? Esse aqui é o sumário de alta da UTI neonatal. Toda vez que a gente dá alta de um bebê da UTI neonatal, a gente faz um sumário de alta, tá? Sim. As condições que ela esclarece aqui é uma idade gestacional calculada pelo New Barland. É isso, doutora Mara? Essa é a alteração, ok. O que é o score de New Barland? O score de New Barland é um cálculo que nós, pediatras, fazemos através da nossa avaliação, do nosso exame físico do bebê, tá? A gente examina o bebê e a gente tira uma conclusão a respeito do que a gente está examinando. E através dessa pontuação, a gente condiciona uma idade para o bebê, uma idade gestacional, ok? Ele é uma questão subjetiva, porque ele varia de quem está examinando. Então, eu posso fazer um exame e dar uma idade, e um outro pediatra, se tiver um outro olhar, pode fazer a idade e calcular de uma forma. Por ele ser subjetivo, tá? A gente ainda considera que a idade gestacional baseada na ultrassom é mais confiável. Então, a gente só considera o New Barland como prioridade se nós não tivermos nenhum cálculo de idade gestacional através do ultrassom. Toda vez que a gente tem um cálculo de idade gestacional através do ultrassom, a gente não considera o New Barland. A gente faz porque é um protocolo de nascimento. Toda criança que nasce no Brasil é mandatório que a gente faça um New Barland, mas isso é uma conclusão subjetiva, depende de quem faz o exame físico. Então, isso conclui que, no momento que o pediatra retira a criança, ele não tem certeza exatamente da idade gestacional, porque eu vejo que é uma diferença muito grande. No primeiro, o pediatra diz que é 38, e no segundo diz que é 36 e 6 dias. É uma diferença grande. Então, assim, quer dizer que não se tem uma certeza da idade gestacional da criança, é isso que eu estou concluindo? Não, a ultrassom é a idade de certeza. A gente tem Perdão. Desculpa, sim, a senhora pode repetir, por gentileza? Quando a gente tem o ultrassom da gestação, essa é a idade de certeza. A idade ao nascimento não tem cálculo de idade ao nascimento. Ao nascimento, a gente examina o bebê intercorrências, emergência. O New Barland, inclusive, ele precisa que o bebê tenha pelo menos 6 horas de vida para frente para a gente conseguir dar o cálculo do New Barland, tá? Em geral, a gente faz com 24 horas de vida. Em geral. Então, na hora do nascimento, a gente não tem como fazer um cálculo de New Barland, nenhum tipo de cálculo que dê a idade do bebê. E se tivesse, ele não seria confiável, porque o bebê está sob condições de nascimento. Isso gera algumas alterações que interfeririam no cálculo da idade gestacional. Certo. Mais uma vez, por não conhecer, certo, a área, a senhora observou se foi feito esse procedimento New Barland? É isso? É o nome? É isso? Sim, está feito, está registrado aqui. Certo, tá. Sem mais perguntas, excelência. A senhora está sem áudio, excelência. A senhora está sem áudio, excelência. Desculpa. Tá, a senhora está dispensada, sabe? Tá, doutora? Muito obrigada pelas informações, esclarecimentos. Doutora, salvou? A outra testemunha já está a posto, mandei o link para ele. Já, eu vou adicionar ela aqui agora, aceitar. Já está aqui. Pronto, ele está entrando. Já aceitei. Excelência, na verdade, a defesa vai dispensar aqui a outra testemunha para a gente ganhar tempo. Eu acho que já a defesa está satisfeita com a instrução probatória. Tá bom, então. Então, eu vou dar por encerrada a instrução
E eu quero saber, os senhores vão apresentar as alegações finais, né? Normais, não é remissivas, não é isso? Eu queria o prazo, Excelência, para poder apresentar as Prazo, alegações. né? Todos querem, né? Todos Sim. Pois bem, então vocês têm um prazo de 15 dias para apresentar as alegações finais. Depois o processo vem concluído para a decisão, tá bom? Agora eu gostaria que os senhores aguardassem para poder confirmar a ata. Ela vai compartilhar com vocês, a Mariana vai compartilhar com vocês a ata, que você precisa ter conhecimento para confirmar o que está na ata, tá bom? Porque já que não pode assinar, tem que confirmar isso. Tá bom? Pois não. Eu vou compartilhar agora. Só um minuto. Tá um quadrinho branco. Engraçado. Não estou conseguindo compartilhar a ata. Eu vou ler, fazer a leitura da ata para vocês. Pois é, ela vai fazer a leitura e depois eu disse concordo com o que está na ata, tá bom? Aos 4 de maio de 2021, dando início à audiência designada deste juízo às 9h30, onde se acha presente a doutora Alice de Souza Rocha, juíza de direito titular da 5ª Vara Civil da Capital, comigo, servidora adiante declarada. Presente a parte requerente, Carla Vanessa Santos, acompanhada de sua advogada, doutora Mara Raquel Lima Silva, OAB 6218, com procuração nos autos. Presente a requerida Clínica Luiza Coelho Limitada, representada por sua proposta, senhora Clícia Caroline Gonçalves Rodrigues Abreu, acompanhada de sua advogada Fernanda Souza de Mendonça, OAB MA 397. Presente o requerido, senhor Arnaldo de Souza Barros, acompanhado de seu advogado, doutor Irapuã Suzuki de Almeida Eloy, OAB 8853, com procuração nos autos. Renovada a proposta de conciliação entre as partes, não foi possível acordo. Dando início à audiência de instrução propriamente dita, a juíza passou a oitiva das testemunhas do requerido Arnaldo Souza Barros. Primeira, João José dos Reis Netos, aí a qualificação dele. Sueli Margarete Pereira de Castro, a qualificação. E o senhor José Ribamar Pinho França foi dispensado. A juíza deu por encerrada a instrução. Pois não. Pois não? O doutor João José dos Reis Neto. O doutor José Ribamar Pinho França foi ouvido. Foi o primeiro, né? Vamos inverter a ordem, então. Perfeitamente. É o França, né? Isso. Então, vai ficar, foi ouvido o senhor José Ribamar Pinho França e doutora Sueli Margarete Pereira de Castro, sendo dispensado o senhor José Ribamar Pinho França. Não, senhor, só um minuto. Só copiar o nome dele aqui. Bate-papo. O senhor João José Reis Neto foi dispensado, certo? Perfeitamente. Tá ok. Modifiquei. Todos de acordo? Todos de acordo? Sim, excelência, de acordo. A senhora, doutora Mara, está de acordo? Excelência, só uma questão de ordem rapidinho. Nós não vamos ouvir a proposta da... Não foi pedido. Certo, ok. Apenas a instrução foi pedida apenas pelo requerido ao divulgar as testemunhas, tá bom? Perfeito, ok. A juíza deu por encerrada a instrução, determinando de logo prazo comum de 15 dias para que as partes apresentem as alegações finais em forma de memoriais. Com ou sem a apresentação das alegações finais no prazo estipulado, venham os autos concluídos para aprovação da sentença, observando-se a ordem cronológica. Todos de acordo, né? Então, Todos de acordo, excelência. Encerrado, bom dia para todos, tá? Bom dia. Bom dia. Tá bom.